Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo novamente. Eu sou o Thiago Assad e esse aqui é o Papo Liderança e Carreira. Como eu disse no primeiro vídeo do canal, o vídeo de introdução, o lançamento do canal, nessa primeira série de episódios eu vou tratar, vamos conversar, vamos bater um papo aqui sobre o que eu chamo de ciclo de geração de engajamento e performance, como o gestor, como o líder ou a líder pode gerar esse ciclo. Então vão ter uma série de episódios, 6 episódios. No primeiro episódio dessa série, vamos tratar aqui do início de tudo. Como o líder ou a líder se engaja com seus colaboradores, seus funcionários, funcionárias, que atitudes ele pode tomar ou ela pode tomar, como que é o início, como que constrói essa confiança desde o início para que gere esse ciclo e a gente consiga ir para outras etapas. Então vamos lá, bater um papo sobre isso? Vamos lá para o primeiro episódio. Aqui atrás de mim, vocês conseguem ver o ciclo de engajamento e performance como um todo, que o gestor, que a liderança, que o líder, a líder, vai atuar para que isso funcione. Então a gente vai falar da primeira etapa desse ciclo, nesse primeiro episódio, que é esse que está pintado em roxo, que eu chamo de engajamento com o colaborador. E aqui tem algumas frases, algumas dicas do que a gente pode ou deveria explorar nessa primeira etapa. Mas acho que é importante, antes de começar, pensar o seguinte: o líder, normalmente, nós temos a intuição de querer dar resposta para tudo, já tentar pensar na performance do colaborador, da colaboradora, de colocar para eles objetivos. Nessa primeira conversa, eu acho importante não fazer nada disso. Para ter uma conversa leve, é importante pensar na nossa atitude quando a gente chega para falar com o colaborador ou a funcionária, enfim, porque as pessoas, quando se sentem mais à vontade, se você deixa elas mais à vontade, elas conseguem ser mais elas mesmas. E aí consegue aparecer, a gente consegue extrair um pouco mais da essência da pessoa. E isso é importante para que a gente gere essa confiança, porque confiança não adianta a gente falar assim, confia em mim. Não, você tem que gerar isso com a funcionária ou com o funcionário. Então é importante deixar essa conversa leve e nesse primeiro momento, como eu falei, a gente tem a intuição de querer dar as respostas. Não, deixa que eles ou que elas falem sobre as potencialidades deles, o que eles já fizeram, o que eles gostariam de fazer. Então, deixa uma conversa bem solta nesse primeiro momento, para que a pessoa sinta a vontade para ser ela mesma. É importante ela ser ela mesma, porque dali você vai conseguir extrair melhor o que é o potencial e tudo mais. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, além do skill, valores pessoais, atitude, capacidade de aprender. É importante a gente conseguir extrair dessas conversas, dessas primeiras conversas, o que a pessoa valoriza, o que ela entende que é o propósito dela, qual a capacidade de aprender que ela tem, ou seja, a gente faz perguntas abertas sobre coisas que ela já fez, como ela atuou em determinadas situações, para que a pessoa consiga ir demonstrando isso para você. É muito, para mim, pelo menos, mais importante nesse primeiro momento, entender muito mais do que o skill que a pessoa tem, ou seja, a experiência, não a experiência, mas a habilidade que ela tem de fazer alguma coisa e tal, entender o que ela valoriza, o que ela já realizou, independente de trabalho, o que ela já realizou na vida, para você conseguir entender um pouco mais da essência daquela pessoa. Isso vai ser fundamental para construir esse ciclo no futuro. E deixar a pessoa à vontade e ela confiar em você, deixar uma conversa leve, vai ser super importante para que a pessoa também tenha a capacidade de, no futuro, tomar risco, falar as coisas que ela realmente pensa para você, e aí sim construir uma relação legal de confiança. Uma outra coisa importante para a gente conseguir extrair nesse primeiro momento, começa a tentar entender quais são as fortalezas daquela pessoa. Não só como profissional, mas como pessoa, porque você vai, enfim, poder trabalhar nisso para deixar cada vez mais forte. Claro que no futuro a gente tem que trabalhar também as coisas que ela tem que melhorar e tudo mais. Mas assim, a fortaleza vai diferenciar o profissional, não vai ser a fraqueza. Talvez a fraqueza tire do jogo e a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça. Mas identificar o que a pessoa é forte, o que ela tem de coisas que podem ser utilizadas na companhia, na empresa, enfim, qualquer organização que ela esteja, como ela pode fortalecer ainda mais aquilo para depois se diferenciar, vai ser um fator fundamental para a gente ir construindo esse ciclo de engajamento e performance. Então, os valores pessoais dela, a gente entendendo
a gente consegue alinhar isso, ou entender como esses valores se encaixam nos valores da organização, né? E trabalhar bem isso. E as fortalezas, como você pode potencializar aquilo para que a pessoa fique cada vez melhor no que ela já é bom, né? Já é boa, ou que ela desenvolveu ao longo dos anos. Então, valores pessoais, atitude, capacidade de aprender e fortaleza, para mim, são um conjunto de coisas que, nesse primeiro engajamento, a gente deixando a pessoa mais tranquila, uma conversa mais tranquila, sem querer já colocar objetivo, falar como as coisas funcionam, deixa ela falar, deixa que ela coloque um pouco dela para você, né? Porque quando a pessoa fala dela para você, enfim, das coisas que ela valoriza, não só você consegue captar o que vai ser importante daí para frente, mas também a pessoa se sente ouvida, você está ouvindo genuinamente, que é importante ouvir genuinamente. Quem não gosta de ter a sua opinião ou falar coisas que a outra pessoa está prestando atenção, né? Esquece de tudo naquele momento e foca naquela pessoa, e aí você vai começar, nesse primeiro momento, a não pedir que ela confie em você, mas você vai começar a construir um ciclo de confiança que vai ser super importante para você continuar essa caminhada de gestão com ela, de liderança, e ela ir avançando nas próximas etapas, que eu digo do ciclo de engajamento e performance. É a base, né? Então, um bom início com o colaborador, com a colaboradora, um início leve, uma coisa que ela não vai ficar, ou ele não vai ficar receoso de chegar para você e falar algo que ela pense, ela não vai ficar tensa ali com querer te agradar ou não, você deixa a pessoa tranquila, sem julgar o que a pessoa sente, porque o que ela sente é o que ela sente, então você não pode mudar isso, e tentar extrair todas essas coisas que eu falei, de capacidade de aprender, as fortalezas, quais atitudes que ela, né, já tomou na vida, enfim, na carreira. E aí e uma coisa super importante antes de finalizar esse episódio, tenta aí, é difícil porque o ser humano, a gente tem essa coisa inerente a gente de ir já com alguns pré-julgamentos. Tenta ir sem julgamento nenhum, vá com a cabeça vazia, não importa o que já te falaram sobre aquela pessoa, talvez ela não tenha tido a oportunidade de expressar quem ela é de verdade, né, para as pessoas. Então, não vai com nenhum tipo de ideia preconcebida sobre a pessoa, tenta ouvir de forma genuína, com a cabeça sem nenhuma informação pré-formatada, e que ela vai se sentir realmente mais ouvida genuinamente, que você tem interesse no desenvolvimento dela, e isso vai ajudar muito nas próximas etapas desse ciclo. Tá bom? Então, no próximo episódio, a gente vai para uma outra etapa, que é a etapa de como, a partir daí, né, e eu falei desse primeiro passo, não vai ser uma conversa, tá? Estou dando um exemplo de uma conversa, mas podem ser várias conversas. Mas na próxima etapa, né, depois que isso já estiver bem organizado entre vocês, tem outro passo que é a geração de confiança mútua. Aí existem várias coisas que a gente pode fazer como líder para gerar essa confiança mútua. E, enfim, eu ao longo dos anos vi isso acontecendo, testei, usei, de forma assim, até inerente a mim, né, genuína, mas fiz isso, e aí depois que eu percebi que começou a funcionar, eu cada vez fui criando o hábito, e depois que cria o hábito, você faz isso sem pensar muito. Então, a próxima etapa, vamos falar sobre o ciclo de geração de confiança mútua. Espero que você goste. Muito obrigado por estar aqui comigo, bater esse papo. E, como eu falei das outras vezes, se você tem outra perspectiva, gostaria de falar uma outra opinião, colocar aí outras formas que já funcionaram, ou se você não concorda com nada disso, eu estou aberto também, porque aqui é um papo, como eu falei, um papo liderança e carreira. Até logo e até o próximo episódio. Tchau!